Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa Milagres de Jesus. Em todas as nossas programações, nós temos mostrado histórias de pessoas que viveram situações muito difíceis, pessoas que estavam em uma condição realmente crítica, mas por meio da fé elas conseguiram vencer. Tudo é possível àquele que crê. Se você precisa de um milagre, saiba que o mesmo Jesus que fez milagres no passado continua a fazê-los nos nossos dias. Sim, você pode alcançar o milagre. A senhora que está doente, que está enferma, que está desenganada, você que tem um familiar doente, ou talvez o seu problema não é de saúde, mas é um problema na família, um problema espiritual, um problema econômico, Deus pode mudar a sua situação. Ele quer. Ele não só pode, como Ele quer mudar a sua situação, se tão somente você o buscar. Eu quero colocar à sua disposição o nosso telefone de contato. Nós temos agora na nossa central de atendimento uma equipa que está à disposição de todos que precisam de uma palavra, de um conselho. Você que precisa de um milagre, você que diz assim, olha, só um milagre para resolver a minha situação. Pois bem, nós queremos orar por si, queremos te atender. Ligue agora para o 218-368-008. Esse é o telefone do SOS Espiritual. É o telefone para você conversar, desabafar, para você receber ajuda espiritual. 218-368-008. Hoje nós vamos conhecer a história da senhora Fátima, que é esta que aparece aí agora na sua tela. A senhora Fátima viveu dias difíceis. O filho nasceu de uma gravidez muito complicada. Ela passou a ser tratado como doente mental. Olha só, criança com problemas mentais. A previsão seria ficar numa cadeira de rodas devido a um problema na anca. Foram momentos de muito sofrimento, não apenas para ele, mas também para a senhora Fátima, por ver o seu filho naquela situação. Imagine uma mãe ver um filho numa condição dessa. A senhora que é mãe, a senhora pode avaliar bem o que é isso, né? A mãe é capaz até de dar vida no lugar do filho. Vamos a essa história. O meu filho, ele nasceu de uma gravidez prolongada. Fez uma lavagem ao estômago porque tinha bebido o líquido amniótico. Acabou por se acusar que ele tinha líquido no cérebro. Ele passou a ser tratado no serviço como se fosse o serviço de psiquiatria, mas para doenças mentais. Ele ficou com um problema na anca, que lhe trouxe um problema na coluna, e as previsões dos médicos é que ele ficaria por volta dos 14 anos numa cadeira de rodas. Então, o meu filho, ele nasceu de uma gravidez prolongada. Por negligência médica, o parto foi muito difícil, por estar muito tempo para nascer, aconteceu de terem que fazer uma cesariana de urgência, e aí aconteceu de ele ter feito um traumatismo craniano, fez uma lavagem ao estômago porque tinha bebido o líquido amniótico e tinha uma infecção pulmonar. Acabou por se acusar que ele tinha líquido no cérebro, e isso chama-se hidrocefalia. Com um problema desses tem que haver uma drenagem e a criança pode ficar com um atraso. Então é que ele passou a ser tratado no serviço como se fosse o serviço de psiquiatria, mas para doenças mentais. Ele ficou com um problema na anca, que lhe trouxe um problema na coluna, e as previsões dos médicos é que ele ficaria por volta dos 14 anos numa cadeira de rodas. Chegou aos 6 anos, ele começou a ter muitas dores nas pernas, e foi quando foi detectado que ele tinha a coluna torta, a anca estava rodada para o lado direito e ele tinha uma perna mais curta de 7 centímetros. Ele já tinha que tomar calmantes porque tinha esses problemas, e ele tinha um outro problema também que adveio da hidrocefalia, que foi a meningite, e além da meningite ele tinha epilepsia, ele tinha muitas convulsões, eu ia para o hospital com ele com convulsões, e tudo isso acabou por fazer de mim o quê? A
Aparentemente era corajosa, porque tinha que trabalhar muito, porque para mim o meu filho ia ficar inválido um dia e eu tinha que ter condições financeiras adequadas para que ele pudesse sobreviver. Só que isso acabou por também destruir o meu casamento. Nós, casal, nos afastámos porque passámos a viver principalmente para aquela criança. Houve um desgaste em mim, houve um desgaste no meu esposo e nós acabámos por ficar juntos apenas por causa do meu filho. 2 vezes eu tentei o suicídio, não queria comer, não queria dormir, passava a noite, por exemplo, só a escrever coisas, a culpar, no caso a culpar outros. Na 3ª vez eu fiz um cocktail de medicamentos. Todos os medicamentos que eu tinha em casa, de calmantes e tudo o que houve lá, eu coloquei num copo e me lembro que chamei o meu marido e o meu filho que estavam a dormir e eu disse que me ia matar porque já não aguentava mais. E nessa situação o meu filho viu, assistiu e ele começou a abraçar a mim, a pedir para não fazer e eu realmente tomei realmente é assim, não foi mesmo, nem sei como não aconteceu o pior, não é? E depois então aí é que eu tive mesmo a certeza que desta vez, porque vi a situação do meu filho, de me ver naquela situação, de presenciar, então eu entendi que da próxima vez eu ia fazer, mas tinha que ser com ele, porque tinha ficado a marca dentro de mim de ver aquele quadro, dele a gritar e a chorar e a pedir para eu não fazer isso. E então o que eu estava já a tentar fazer era ir com ele para algum lado e nos atirarmos. Eu tinha uma funcionária que de facto eu sabia, não que ela falasse comigo, mas eu sabia que frequentava. E na véspera de eu entrar na igreja, houve uma discussão muito violenta em minha casa com o meu esposo e, como em muitas discussões, eu destruía tudo em casa. Então, ao outro dia eu cheguei no cabeleireiro e pedi se ela não se importava de ir comigo, porque eu sozinha não conseguia ir. Quando eu entrei, precisamente eu ouvi tudo aquilo que eu estava a passar. Logo ali foi um sinal que alguma coisa era diferente ali. Eu comecei a praticar aquilo que me era ensinado. Logo na mesma semana eu falei para o meu esposo onde estava a ir e ele começou a ir comigo. Então nós começámos a lutar pelo nosso filho na igreja, não é? Passado pouco tempo ele caía, que não podia correr, ele começou a conviver também na igreja, isso assim, e nós começámos a ver que ele já não se queixava com dores, que ele já não caía com a frequência que caía e quando levámos ao médico detectámos que a perna dele estava igual à outra. Fizemos depois exames e ele não tinha mais a coluna torta. Depois disso, não tinha já necessidade de ser operado, porque aos 14 ficaria na cadeira de rodas e aos 20 teria que colocar parafusos nas ancas. Não aconteceu nada disso, o corpo dele normalizou, deixou de ser epilétrico, deixou de ser asmático, foi curado e o milagre aconteceu realmente. Nós que vivíamos só dependentes do nosso filho, hoje nós vivemos para nós. Nós vivemos um para o outro. Eu voltei a abrir o meu negócio, hoje eu sou professora também, dou aulas na minha profissão, ou seja, eu adquiri uma vida nova, aquela vida que eu devia ter tido quando eu tinha os 20 anos. Então, tudo o que era antigo morreu, passou e hoje é uma vida nova. Nós temos recebido na Universal muitas pessoas como a senhora Fátima, com problemas idênticos ao dela. Pessoas doentes, desenganadas pela medicina, pessoas que passaram por problemas graves e, por meio da fé, elas alcançaram o milagre. Por isso que nós falamos para vocês que o tempo dos milagres não passou. O mesmo Jesus que fez milagres no passado continua a fazê-los nos nossos dias. Eu sei que há muitas pessoas que estão aflitas, que estão desenganadas, que têm um familiar doente no leito de dor. O milagre que a senhora precisa está à sua espera. A senhora Fátima alcançou o milagre, a senhora pode alcançar também. Você pode alcançar o milagre. Entre em contato agora conosco,
ligue na nossa central de atendimento 218-368-008, converse, desabafe, converse com um dos nossos pastores. Temos um número de WhatsApp, o WhatsApp oficial, que é o 918-617-038. Para você também mandar a sua mensagem, nós entraremos em contato com você, tá bom? Bem, eu vou colocar uma matéria agora que fala sobre uma reunião maravilhosa que acontece aos domingos no nosso cenáculo do Porto, na Egas Muniz 485. Domingo é um dia voltado para a família, para curas, milagres, para o encontro com Deus. Olha, quem tem participado tem visto a diferença. E você verá a diferença também na sua vida. Veja então essa matéria. Os portugueses sempre foram um povo de muitos costumes, tradições e até provérbios. Conhece aquele em que diz que numa casa onde não há pão, todos ralham e ninguém tem razão? Infelizmente é o que acontece em muitos lares portugueses e é por isso mesmo que deve garantir a estabilidade da sua família ao participar aqui todos os domingos às 9h30. Antes de chegar na Igreja Universal, qual foi o principal problema que teve que enfrentar junto com a sua esposa? Basicamente foi a depressão da Sónia e do facto de eu trabalhar à noite, que era uma pessoa que não estava presente em casa, estava sempre ausente e discutíamos muito. Eu era uma pessoa muito nervosa, não é? Eu tinha problemas de saúde, tinha uma gastroenterite crónica com atrofia no estômago e isso era derivado aos meus nervos, não é? Pronto, esse problema de saúde já havia também na minha família. A minha mãe também era uma pessoa muito nervosa. Derivado a esse acumular de nervos, foi-me causando o meu problema de saúde que eu tinha. E também em casa, é assim, eu tinha o meu marido, não é? Mas ele, como ele está a dizer agora, como ele trabalhava de noite, não é? À noite, ele, pronto, quando saía do trabalho, ia com os amigos e tudo, era um marido ausente que eu tinha em casa. Ele tinha dias que ele chegava à casa de manhã, meio-dia, 1h da tarde, e isso causava-me, também ajudava na minha depressão. E tínhamos muitas discussões mesmo. Eu era uma pessoa que eu chorava muito, eu era uma pessoa muito insegura, eu culpava-me das coisas, qualquer pessoa que me dissesse uma coisa negativa, eu metia aquilo na minha cabeça. Eu durante mais ou menos até aos 4 anos do meu filho, e o meu filho teve um pai ausente. Ele era um bom pai, mas era um pai ausente. Porque ele trabalhava sábados, domingos, de noite, só tinha uma folga por semana. Pronto, mas era esse o nosso ambiente em casa. São testemunhos como estes que lhe damos a conhecer, estes casos reais que lhe mostram que os seus problemas, os seus dissabores, as suas angústias podem ser resolvidos e é só preciso um ingrediente, a fé. As mudanças que eu comecei a ver nela foi quando ela frequentava a Igreja Universal, não é? Comecei a ver uma diferença bastante grande, aliás, até que ela me fez o convite. Se não fosse a Igreja Universal, eu não estava aqui. A ajuda dos pastores, membros, ouvir, praticar a palavra, eu não estava aqui, porque eu pensei no suicídio. Entretanto, fui pondo a palavra em prática, fui aprendendo, fui mudando o meu interior também. Eu vi que também eu estava errada. Hoje, o marido era ausente, temos o nosso estabelecimento, estamos a trabalhar os dois juntos. Ele já não bebe, já deixou as amizades, já não fuma. Foi uma guerra, mas ele conseguiu, não é fácil. Estamos abençoados, uma família diferente do que era no passado. Até o nosso próprio filho e tudo está muito melhor. Está na fé também connosco, isso é muito importante. Existe paz agora na vossa casa? Claro que sim, muita paz. Graças a Deus não tem faltado nada na nossa casa. Eu vejo a mão de Deus e eu digo mesmo, Deus está na nossa vida. Se você quer tanto essa harmonia de novo na sua família, a família unida, então do que é que está à espera? Domingo é o dia então para priorizar tudo isso, essa harmonia no lar, essa família reconstruída, aqui, domingo, às 9h30. Durante essa semana, nós estamos no atendimento da família. Você pode levar o seu familiar em uma Universal
e o pastor vai atender, vai orientar qualquer um dos nossos templos espalhados por todo Portugal, pelas ilhas. Você que está acompanhando o programa em outros países, da mesma forma. Tá? Se você quiser saber das nossas moradas, é só entrar no nosso site igrejauniversal.pt ou ligue na nossa central de atendimento, que é o 218-368-008. Veja só o testemunho da senhora Rosa Maria. Ela encontrou um trabalho de bruxaria na caixa de correios. A partir daí, ela passou a sofrer muito, passou a ter depressão, pensamentos de suicídio, e ela emagreceu 25 quilos, ninguém sabia a razão, mas era exatamente aquela bruxaria. Acompanhe. Eu fui à minha caixa do correio e vi lá um bruxedo que era para me matar a mim e à minha família, para nunca mais a minha família ser feliz. Eu cheguei a emagrecer 25 quilos. O médico disse que eu queria morrer. O meu nome é Rosa e eu fui vítima de um ritual. O meu sofrimento começou desde pequena, porque eu tinha o meu pai que era alcoólico. E então ele batia-nos muito, fazia muitos estragos em casa, batia a minha mãe, puxava de facas, fazia isso tudo. Então eu cresci com esse trauma. E eu pensei que eu, ao casar, ao sair de casa, que esse sofrimento que eu tinha trazido comigo tinha desaparecido. Porque o meu interior foi sempre muito vazio, muito triste, e comecei aí a ter as minhas depressões, onde eu me fechava, onde eu não queria ver ninguém, e assim começou. Porque eu não queria falar com os meus filhos, não queria nada, eu não queria ninguém, eu só queria era morrer, até porque eu tentei o suicídio. Eu tinha uma vizinha que morava por baixo de mim, que ela me tinha muita inveja, que eu sabia, mas não sabia a ponto do que ela iria fazer. Ela um dia, eu fui à minha caixa do correio e vi lá um bruxedo feito com quê? Um pano branco, e dentro do pano tinha terra, tinha erva, tinha dinheiro. Só que passado 2 dias ou 3, voltaram a tornar a pôr outro bruxedo lá dentro. Mas já foi diferente, foi com leite e tinha farinha, muita farinha, novamente dinheiro e muita erva. Alho. A partir daí começou a ficar pior, porque eu comecei a ficar ainda mais doente. Eu cheguei a emagrecer 25 quilos. Ninguém sabia de onde é que vinha esse meu emagrecimento. Aliás, o médico disse que eu queria morrer porque realmente da maneira que eu estava, que não dava solução. E eu um dia procurei um bruxo. Então eu levei as fotografias da minha família e ele, cada fotografia que via, cada coisa horrível me dizia. E eu vinha aterrorizada de lá, onde ele disse que aquele bruxedo que foi feito, que era para a morte, que era para me matar a mim e à minha família, para nunca mais a minha família ser feliz. Eu conheci o centro de ajuda através de uma amiga. A partir daí a minha vida começou a mudar, começou a ficar transformada, comecei a ver que o meu interior começou a mudar, eu comecei a ficar mais calma, a depressão começou a sair porque eu tomava 30 e tal comprimidos por dia, mas mesmo com esses comprimidos todos eu não dormia, eu não fazia nada. Fui-me libertando, fui-me deixando de coisas que eu tinha antigas, deixando de pensamentos que eu tinha maus. Foi assim que eu fui-me libertando. Hoje eu sou feliz, tenho uma coisa maior dentro de mim, que é o Espírito de Deus, que é a riqueza maior que nós podemos ter, e hoje eu tenho a certeza que tudo que hoje tenho foi Deus que me deu e também tenho a minha família transformada. Hoje eu sou feliz, hoje eu não quero morrer, mas sim quero viver. A senhora Rosa Maria sofreu, porque você viu aí, por causa de um trabalho de bruxaria, mas ela se libertou. Se a sua vida está amarrada, você não tem paz, não tem alegria, nada dá certo para você, você quer uma solução, faça o seguinte: pegue uma rosa e nesta sexta-feira leve a uma universal. Nós vamos ungir com óleo sagrado para que haja alegria na sua vida, na sua casa, na sua família. Todas as sextas as pessoas fazem isso. Elas levam a rosa, nós consagramos, ungimos, elas levam para casa, para o ambiente de trabalho e olha, muitos milagres têm acontecido com esse propósito da rosa consagrada. Faça isso nesta sexta-feira, porque você será ajudado. Veja essa matéria que fala desse tratamento forte que realizamos às sextas-feiras.
Os momentos difíceis parecem sempre intermináveis. Talvez neste momento você esteja a viver isso mesmo, a passar pelo pior deserto da sua vida, onde todos lhe viraram as costas. Como rir com tanta dor? Como ter paz se nada dá certo? Há uma promessa que pode reverter essa situação. O deserto e o lugar solitário se alegrarão disto, e o ermo exultará e florescerá como a rosa. Só Deus é capaz de transformar e mudar o que está morto e vazio em algo que produz vida. Sob esta promessa, durante 7 sextas-feiras, realizaremos a consagração da rosa com o óleo da alegria, abençoado por bispos e pastores. Ao levar para casa a rosa ungida, pela fé, florescerá a paz e a alegria no seu lar. Leve uma rosa nesta próxima sexta-feira, às 7h30, 10, meio-dia, 15, 18 e 20 horas, Cenáculo do Porto, Ruegas Muniz, número 485, perto do antigo quartel militar da Constituição. Às 7, às 10, meio-dia, 15, 19 e 21 horas, no Templo Maior em Lisboa, na Rua Dr. José Espírito Santo, número 36, a 200 metros do metro de Chelas, ou num templo da Universal que se encontrar mais perto de si. Vamos aguardá-los então em um dos nossos templos nesta sexta-feira. Eu pessoalmente estou no Porto. Eu realizo a reunião de 10 da manhã e às 20 horas, na Egas Muniz 485. Tem 7h30 da manhã, tem ao meio-dia e tem também às 3 da tarde. Em Lisboa, no Templo Maior, na Rua Dr. José Espírito Santo 36, a 200 metros do metro de Chelas. E assim em cada Igreja Universal, tá bom? Você que sempre acompanha os nossos programas, eu quero que você saiba o seguinte: nós temos todos os dias buscado a Deus. E para você que precisa de forças para lutar e vencer, eu quero falar de uma reunião especial que acontece todas as quartas-feiras. Quarta-feira é o dia do fortalecimento espiritual, é o dia da busca ao Espírito Santo. O Bispo Macedo estará em Vila Nova de Gaia nesta quarta-feira, às 8 da noite, na Rua do Agüeiro 151, para você que quer um avivamento espiritual. Se você mora no Porto, estaremos também 8 da noite, na noite do avivamento, na noite do fortalecimento. E eu vou ungir a todas as pessoas na entrada da igreja para que elas recebam esse fortalecimento. Você pode também procurar uma Universal mais perto de si. Você pode ligar na central de atendimento para conversar, desabafar, para saber das nossas moradas. É o 218-368-008 ou pode acessar o site igrejauniversal.pt. A Igreja Universal está de portas abertas. Esta é a semana de atendimento à família. Caso você queira levar um familiar seu para ser atendido, você pode procurar um dos nossos pastores em um dos nossos templos. A todos um forte abraço, que Deus os abençoe e até amanhã com mais um programa Milagres de Jesus. Até lá.